Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Sexto dia hoje da nossa novena com o tema conversão. Nós vamos orar invocando a intercessão de Padre Pio, pedindo que nos auxilie na conversão que é diária, na nossa verdadeira mudança de vida, mudança de hábitos, de comportamentos, para que a cada dia nós possamos ser melhores, né? E o nosso coração seja um coração agradável a Deus. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a consagração da novena de Padre Pio. Padre Pio, vos consagramos nossas vidas, nossa saúde do corpo, da alma e do espírito, nossa casa, vida profissional, vida financeira, projetos, sonhos, tudo que temos e somos, nós colocamos sobre os teus cuidados. Te pedimos que tudo aquilo que não é de Deus caia por terra agora, seja quebrado, desfeito, destruído, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreendemos toda ação do mal em nossas vidas, casa e família. Que pela tua intercessão, Padre Pio, seja combatido agora todo espírito de contenda, confusões, brigas, desentendimentos, toda ira, impaciência, intolerância, comodismo, falta de amor, que seja repreendido todo espírito de miséria, espírito roedor, espírito de enfermidade, espírito obsessor, espírito opressor, espírito de morte e suicídio, em nome de Jesus que haja cura e libertação. Pedimos que nos blinde, nos dê cobertura espiritual hoje e sempre. Que a nossa vida, casa e família sejam agora lavados no sangue de Jesus e selados com a cruz do Senhor. Que todas as muralhas de impedimentos, todos os bloqueios, medos, traumas, inseguranças, tudo aquilo que vem para matar, roubar ou destruir caia por terra. Que pela sua intercessão, Padre Pio, haja poder de Deus a se manifestar sobre nós e sejam derramadas bênçãos e graças. Amém. Sexto dia da novena, façamos a oração do dia. Benditíssimo Padre Pio de Pietrelcina, tu que tens realizado o projeto de salvação de Deus e tens oferecido os teus sofrimentos para desatar os pecadores das redes de Satanás, roga a Deus para que os homens que não creem tenham uma grande e verdadeira fé e se convertam, arrependendo-se do fundo dos seus corações, e que as pessoas com pouca fé melhorem a sua vida cristã e que os homens justos continuem sobre o caminho da salvação. Padre Pio dizia: se o pobre mundo pudesse ver a beleza da alma sem pecado, todos os pecadores, todos os incrédulos se converteriam naquele instante. Oração do Sagrado Coração de Jesus. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe. Amém. Invoquemos a intercessão de São Padre Pio que durante toda a sua vida muito lutou pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Padre Pio que seu ministério foi marcado pela quantidade de horas que ele ficava no confessionário. Padre Pio ficava diariamente 16 ou mais horas atendendo confissões. 16 horas ou mais atendendo confissões. Porque grande era a preocupação de Padre Pio para que as almas verdadeiramente se convertessem e pudessem se salvar. Grande era a preocupação de Padre Pio que as pessoas mudassem de vida, tivessem coragem de fazer renúncia. Por isso o Padre Pio tinha um grande zelo com o sacramento da confissão e fazia com que através deste sacramento as pessoas não fizessem uma simples confusão ou uma confissão feita de qualquer maneira, mas que através da sua confissão, de uma confissão verdadeira, ali trouxesse uma nova vida para aquela pessoa, que aquela pessoa fosse revestida com vestes novas para uma vida nova. E assim Padre Pio hoje intercede por nós. Quantas coisas em nós precisam ser mudadas, quantas coisas em nós, Senhor, precisam ser transformadas. Sabemos que a conversão ela é diária. Sabemos que nós precisamos lutar diariamente contra o pecado, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, contra tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Sabemos que todos os dias nós precisamos dizer não ao pecado. Temos que ter a coragem de fazer renúncias.
Temos que ter a coragem de nos sacrificar por amor a Deus, para sermos pessoas melhores. Quantas vezes nós vamos apontando os defeitos dos outros e esquecemos para olhar para os nossos próprios defeitos. Ajude-nos, São Padre Pio, a olhar para dentro de nós e a enxergar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que em nós precisa ainda de renúncia, tudo aquilo que nós ainda não abandonamos e precisamos abandonar. Ajude-nos, São Padre Pio, a sermos melhores a cada dia. Quantas vezes nós não somos vigilantes na nossa fala, falamos o que não devemos, conversamos de coisas que não deveríamos. Quantas vezes a nossa língua é usada para falar do irmão, para julgar, para condenar, para fazer fofoca. Quantas vezes a nossa boca se torna juiz do outro, condenamos, apontamos, magoamos as pessoas. Quantas vezes nosso ouvido, se nós pecamos através do ouvido com coisas que nós ouvimos, permitimos ouvir coisas que não agradam a Deus através de músicas, coisas que assistimos e que entram nos nossos ouvidos e contaminam os nossos ouvidos. Quantas vezes os nossos olhares são contaminados por aquilo que vemos, por aquilo que assistimos, e nós devemos ter o limite de saber aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Quantas vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes desagradam o coração de Deus, não honram a Deus. Quantas vezes nós não temos sido testemunhos na vida dos outros e muitas vezes somos pedra até de tropeço na vida do irmão. Perdão, Jesus. Perdão pelas vezes que nós somos orgulhosos, vaidosos, não sabemos perdoar. Perdão pelas vezes que nós só enxergamos o defeito dos outros e não olhamos para os nossos. Perdão pelas vezes que nós queremos tirar o cisto do olho do irmão, mas não tiramos a trave que há nos nossos olhos. Que o Senhor possa, pela intercessão de Padre Pio, nos auxiliar a refletir, a fazer uma boa confissão. Quantos estão longe da confissão? Quantos que acham que não precisam de confessar? Quantos que estão cada vez mais distantes de Deus, do altar do Senhor? Quantos que estão normalizando tudo, normalizando todo tipo de pecado, tudo pode, tudo é normal, tudo convém. E quantos pecam de forma consciente, pensando, depois eu vou me confessar. Eu vou fazer, depois eu vou e me confesso. Quantas vezes nós temos banalizado o sacramento da confissão. E quantas vezes, diante da confissão, nós mentimos. Nós escondemos, mascaramos os nossos pecados. Falamos algumas coisas, mas outras não queremos falar. E Satanás, na sua astúcia, vai nos acorrentando no pecado, quando nós não temos a coragem de confessar verdadeiramente. Padre Pio, ele nem dava a absolvição dos pecados quando ele sabia que aquela pessoa que estava confessando não estava sendo verdadeira ou não tinha o desejo de mudança de vida. Porque quantas vezes a gente confessa por confessar, mas sem o firme propósito de mudar de vida. E isso em nós precisa ser mudado. Que nós busquemos uma verdadeira conversão. Que nós façamos escolhas, que nós possamos nos posicionar como cristãos. Que nós possamos entender que sim, sim, não, não. E não existe meio termo. Ou quentes ou frios, nós precisamos sair de cima do muro. Nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos decidir, nós precisamos saber o que nós queremos e nós precisamos lutar todos os dias, porque não é fácil. Mas nós precisamos ter a coragem de renunciar e de lutar contra a nossa própria carne todos os dias, contra a nossa humanidade que muitas vezes tende a nos levar à fraqueza, a cair. E nós precisamos abastecer-nos do Espírito Santo, porque aquele que vence, aquele que é mais alimentado, se nós alimentamos mais o nosso corpo, ele vencerá. As nossas fraquezas nos vencerão. Mas se nós nos alimentarmos mais do Espírito, daquilo que é de Deus, é o Espírito que nos dará a fortaleza de resistir todos os dias ao pecado. E como diz a palavra, resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Resistir à tentação e ela fugirá de vós. Saibamos o silêncio. Façamos o silêncio necessário. Saibamos o que fazer, como fazer, o momento de fazer, a hora de falar, a hora de ouvir. Que nós saibamos aonde nos cabe, o que nos convém. E que assim possamos ser homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, como foi São Padre Pio. Amém? Que Deus abençoe, nos auxilie. Amanhã, 7º dia da nossa novena, nós vamos orar clamando o Espírito Santo de Deus.
estivemos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus possa descer sobre cada um de nós. Até amanhã.